Eu tô a favor da lei que derruba a jornada 6x1. O Brasil e o mundo, historicamente, sempre teve o olhar pro palmo à frente da sua mão, não conseguia olhar adiante. Historicamente, quando a escravidão, você vai ver os... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui na minha frente um jovem, um destaque da política regional, que a nível nacional, é o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto. Isso, Emanuel Pinheiro Neto. Satisfação muito grande. Obrigado, André. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, por doar um pouquinho do seu tempo, porque, né, imagina a correria que é, lá e cá, e abrir um espacinho aqui para o nosso canal. Muito obrigado. Eu gosto sempre de humanizar nossos convidados, entendendo o que fez ele chegar até aqui, nesse cargo que você está hoje. É claro que a gente sabe, regionalmente aqui, da história da sua família na política. Com certeza ela influenciou, mas lá, em que momento a política te picou no sentido de você querer fazer participar dela? Porque também ela poderia ser um motivo para te traumatizar, né? Sim, sim. Tem muita gente que às vezes foge do trabalho, do ofício do pai, porque... É verdade, faz o caminho inverso. Uma alegria, obrigado, Murilo, pelo convite. Eu faço questão de participar de podcast, gosto dessas conversas mais... O podcast tem um formato mais informal. Sim, deixa a conversa leve e aproxima a gente das pessoas. Eu agradeço o convite, parabenizo, que o estúdio tá muito bonito, tá tudo muito legal. Eu nunca quis ser político. Na minha vida, a última coisa que eu pensava era ser político. Quando eu era pequeno, eu quis ser piloto de avião, eu já quis ser jogador de futebol, eu já quis ser juiz, já quis ser diplomata. Até eu me decidir pela política, passou um longo tempo. Mas o grande ponto de convergência na minha vida, que começou a me trazer para a política, foi primeiro quando eu estava querendo ser padre. Eu estava estudando no Colégio São Gonçalo. Mais uma das coisas que você quis ser. Eu já quis muita coisa. Em 2010, mais ou menos, eu estava querendo ser padre. Meu colégio católico, Colégio São Gonçalo, lá tem a pastoral, que você participa das atividades da igreja e você vira coroinha, serve na missa e tudo mais. E fui me interessando muito pela igreja católica e tinha esse desejo de serviço dentro de mim. Eu não tinha discernido exatamente, então eu queria ser padre. Então eu fiquei uns 2, 3 anos com a minha cabeça focada no sacerdócio, fui estudar o catecismo da igreja, fui fazer retiro vocacional, fui fazer tudo que você imaginar, direção espiritual, para que eu pudesse entrar no seminário e me tornar padre. Isso em 2010, foi em 2010 que eu fiz a participação na pastoral, então a partir de 2014, 2015 começou essa ideia de querer ser padre. E aí eu fiz o retiro vocacional da Arquidiocese de Cuiabá, e comecei a fazer o acompanhamento mensal para poder entrar no seminário. Aí, em 2016, o então deputado Emanuel Pinheiro sai candidato a prefeito de Cuiabá contra o deputado Wilson Santos. Naquela eleição, Mauro Mendes não foi à reeleição, ele era prefeito de Cuiabá. E eu pedi licença ao reitor do seminário, porque campanha de prefeito envolve muito, envolve família, a cidade inteira acompanhando. Sim. Eu falei, reitor, eu preciso me afastar um pouco, quero participar da campanha, depois eu volto. Aí quando eu me envolvi na campanha de verdade, fui andar as ruas, fui ver, conhecer a política um pouco mais de perto, contato com as pessoas, porque a gente vive muitas vezes nossa bolha, do centro, da onde você vive, do bairro que você vive. Eu fui conhecer Cuiabá como um todo e fui me encantando. E aí logo após a eleição eu tive a oportunidade de virar presidente da juventude do MDB. Sim. A época eu ainda estava formando a minha consciência política, muito do que eu tenho como convicção política de lá para cá mudou muito, mas foi nesse momento que aí acabou as eleições, eu fui falar com o reitor que estava pensando, vamos dar um tempo aqui que eu quero analisar outros caminhos. E aí surgiu a oportunidade, na época, 2018, foi um cenário que estavam pedindo muita renovação, as pessoas queriam montar um candidato que nunca tinha sido candidato. E primeiro eu pensei em ser candidato a vereador, depois pensei em ser, acho que deputado estadual e deputado federal. Em Cuiabá estava um campo muito vago. O deputado Fábio Garcia
que era um candidato forte de Cuiabá, não estava mais indo na reeleição. Ele foi como suplente de senador de Jaime Campos e surgiu um vácuo em Cuiabá. Sim. Naquele momento eu coloquei meu nome, comecei a trabalhar nos bairros de Cuiabá, cursos de qualificação, curso de gestão. Foi 18? 18 isso, né? E aí foram 2 anos trabalhando pela candidatura. Entre 16, que eu disse ao reitor que não voltaria mais, até 2018 eu fui candidato. Graças a Deus, claro, com o capital político do ex-deputado e então prefeito Emanuel Pinheiro, tive a oportunidade de, aos 23 anos de idade, ter sido eleito deputado federal. Então, o processo, vamos dizer assim, foi um intensivão durante a campanha do seu pai, né? Então, ali você ia saber se você ia odiar ou amar. Exatamente, porque o meu irmão já é totalmente contrário. Ele não quer saber de política, ele é médico, não quer saber, não envolve, não quer saber e quer que a gente saia se puder. Sim, mas legal. aí é a vocação de cada um. Sim. E aí essa questão, você também como um jovem, você em algum momento se viu intimidado também por esse meio? Porque sofre muito de ataques. Você tem na sua família, por exemplo, seu pai, quando ele era um protagonista aqui, foi muito atacado. Isso em algum momento te intimidava ou você é um cara assim mais corajoso mesmo? Não vou dizer que intimidava, mas de alguma forma incomodava, só que incomodava como um combustível, assim, sabe? Acende a faísca para você querer se mostrar o seu próprio potencial. Um senso de justiça, né? De mostrar que não é aquilo, né? E eu entrei muito o filho do Emanuel. Sim. E eu tenho muito orgulho de ser filho do Emanuel. Mas eu preciso mostrar o meu trabalho, as minhas pautas, aquilo que eu acredito. Então, esse foi um desafio muito grande. Tem um momento que você tem que fazer. Que eu preciso fazer descolar, um voo né? solo. É natural. É como o pássaro que sai do ninho e vai voar pela primeira vez. É quase isso numa imagem figurativa, numa imagem figurada. E aí eu tive a oportunidade, pouco a pouco, fui presidente da Comissão de Segurança na Câmara, hoje estou como vice-líder do governo, e aí pouco a pouco a gente foi discernindo melhor meu posicionamento político e as coisas que eu acreditava e que eu quero defender. Mas no começo é desafiador, porque são muitos ataques pessoais e tal, mas com o tempo você vai... Tentando te descredibilizar. A política é a sublimação da violência. Né? Então, ou seja, pra gente não se matar, a gente faz política. Então, se ataca, você não ataca com espada, como foi no passado, ou com arma, como era no passado mais recente, mas então se ataca a honra, a moral, descredibiliza pessoas. Né? E aí eu tive a oportunidade de, pouco a pouco, ir formando o meu nome político e aos poucos mostrando o meu trabalho também. Mas então, assim, foi um processo, não foi do dia pra noite, não sonhei a vida inteira ser político, foi um processo bem diferente. E você reconhece também o seu crescimento também, assim, como a sua experiência, assim, o Emanuelzinho ali dos primeiros anos, depois reeleito, você percebe a casca que você ganhou? Percebo a casca, percebo a consciência ao conhecer, ao andar Mato Grosso, ao conversar com as pessoas, a consciência de que o mundo é muito diferente do que a gente enxerga, que as relações econômicas são muito diferentes do que a gente pensa, existe um trabalho por privilégios muito grande dentro do Congresso Nacional, existe um trabalho de lobby muito grande para representar aqueles que têm poder de fazer lobby, de poder ter as suas leis aprovadas, de poder ter o seu setor beneficiado. Então, pouco a pouco, fui vendo que livre mercado é besteira, é mentira. Fui começando a ver que Estado mínimo não é nada do que fala. Eu fui começando a abrir a minha visão de mundo e enxergar o que realmente pode gerar um país desenvolvido, e comecei a me encantar por essa parte econômica, que foi o que me motivou, inclusive, a fazer um caminho para o campo mais progressista, coisa que eu não era de início. Nunca fui direitona e tal, nunca fui, era mais de centro, mas pouco a pouco fui tomando essa consciência política que me levou para a posição política que hoje eu tô, até como vice-líder do governo. Sim, ali dentro você percebeu que, por exemplo, você falou questão de Estado mínimo, essas coisas, você percebeu que certas coisas são... vamos dizer assim, quase que lendas, assim. Conversa pra boi dormir. Sim. É conversa pra boi dormir. São teorias criadas até para justificar, muitas vezes, privilégios, benefícios que estão escondidos sob uma capa vestida de ciência. Mas que concentra poder, né? Que concentra muito poder, principalmente econômico, aliado ao político. Isso sempre existiu na história, mas dentro da democracia representativa, isso é um pouco mais... Tá bem velado, ainda mais no Brasil, que o lobby é feito às escondidas, parece que não existe, mas está acontecendo o tempo todo. Então as pessoas não enxergam isso. Então por isso que é importante a gente ter representantes que tenham ligação com os trabalhadores para que a gente possa enxergar a parte e defender a parte mais fraca do elo. Entendi. Eu vi que nas suas redes sociais você tem um cuidado em querer explicar o que faz o deputado federal.
né? Você tem esse cuidado de ser didático. Eu nunca soube o Sim. que fazia um deputado federal. É quase que a ideia. Você descobriu lá dentro. Não, até antes, um pouco antes de entrar, eu me estudei e me preparei. Quando eu comecei a querer ser político, eu me preparei. Mas quando eu era mais novo, meu pai era político, eu não sabia exatamente o que fazia um deputado estadual, muito menos um deputado federal. Não sabe, né? Exatamente. Então eu faço questão de tentar explicar e traduzir um mundo que é o Congresso Nacional, um mundo de interesse, um mundo de representatividade, um mundo de articulação muito grande e que você só tá ali não serve de muita coisa. Tanto é que você tem ali 100, 150 que ditam as regras do jogo, o resto só vota. Então, e hoje o parlamentar virou muito despachante de emenda, sem muita pauta que envolva a sociedade diretamente, sem defesa de bandeiras, e isso sempre eu quis mostrar essa diferença que existe. Eu acho que é importante mostrar isso aí, porque a gente tenta desconstruir a antipolítica que foi construída recentemente, né? E aí as pessoas não sabem o perigo da antipolítica porque ela acaba elegendo algumas pessoas, aquele voto de protesto, às vezes, ele, né? Passamos aí por momentos aí, né, no nosso país, que foram votos de protesto que levaram a isso. O voto né? de protesto é quase uma desistência da política. Se você não acredita mais, você está cético, então você vota num que está aparecendo aí, que simboliza esse ceticismo. Sim, desculpem o palavreado, mas é um tacar o foda-se, vamos dizer assim. É basicamente isso. Né? E aí você acaba... Então é bom essa construção, né? Então explica pro pessoal o que faz o bom deputado federal. Vamos tentar sintetizar. Eu vou pular aqui a parte da legislação, Sim. porque a legislação, todo mundo sabe, elabora leis e atividade fiscalizatória. Agora, dentro do Congresso, você tem comissões. O que são comissões? São grupos de deputados que discutem uma pauta temática. Se eu apresento, por exemplo, um projeto de lei para aumentar o repasse do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, esse projeto de lei vai passar por 2 comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Finanças e Tributação, 3 no caso. Para avaliar o impacto fiscal, avaliar o benefício disso do ponto de vista educacional e ver a constitucionalidade, fazer um controle de constitucionalidade dentro da CCJ. Só que para você participar dessas comissões, tem um número X de vagas por partido. Cada comissão tem uma representação proporcional aos seus partidos. Então a CCJ, por exemplo, o PL é o partido que tem mais deputados do Congresso Nacional, então ele é o partido que vai ter mais vagas dentro da CCJ. Então para você participar daquela comissão já é uma luta muito grande. Então ali é tudo disputado na cotovelada. Cotovelada é uma forma figurativa de dizer que é disputado com muita articulação, mostrar o seu preparo, mostrar que você tem condições de fazer defesa pelo partido das bandeiras que estão sendo discutidas naquela comissão. E além disso, devido ao Pacto Federativo Brasileiro ser muito fragmentado, a gente ter grande parte dos recursos concentrados na União, em média, cada R$100 que o trabalhador paga de imposto, cerca de R$60 aproximadamente estão lá no governo federal, 25 no governo estadual e somente 15 nos municípios. Então, você conseguir fazer esse recurso sair de lá e chegar aqui, envolve também relação, articulação, mostrar prioridades, se fazer presente, saber convencer de que a sua pauta é mais importante que a do outro. Sim. E além disso, a pauta que mais me interessa é você fazer os debates e formar opinião. Por exemplo, a jornada 6x1 é uma pauta que está muito alta no Congresso Nacional e que forma opinião e que gera um debate político muito grande que a sociedade acompanha. Então o parlamento, ao invés de ser um espaço para despachar a emenda, que o deputado virou muito de despachante de emenda, ele vai conversar com o prefeito, com o vereador, você quer quanto para soltar a rua, que é importante. Mas a função principal, o parlatório, o parlamento, você falar, você discutir, você debater, está se perdendo muita qualidade e o nível de debatedores no Congresso Nacional. Essa polarização está levando muito para quem ganha mais no grito do que na qualidade dos argumentos. Eu vejo muito isso, alguns deputados que viraram mais... deputado de Instagram, inclusive, ele faz ali, parece que ele dá uma lacrada, e às vezes ele não fica nem para ouvir a resposta ali, né? Isso acontecia demais. Sabe quem ia fazer muito isso? O Abílio. Sim. Pega o Abílio nas comissões. A gente tinha relação lá, colegas, deputados e adversários políticos, mas a gente tinha uma relação até amistosa lá em Brasília. O Abílio falava, gravava, saía da comissão, não ouvia falar, ia para outra. Falava, saía da comissão, ia para outra. E não havia debate. É só para você fazer o seu corte e postar na rede social. Isso perde muito da qualidade do debate para a gente refinar a nossa legislação. E não ajuda a formar opiniões, né? Porque o que você tá jogando ali só para o seu eleitorado? Só para bolha. Você tá
você às vezes consegue se perpetuar ali, né? Se reeleger e tudo mais, mas não é saudável para o debate, né? Não é saudável. Sim. E agora, nesse momento, qual que é a batalha mais ferrenha que você está travando ainda, das causas que você está? Qual que é a que está mais quente? Hoje é a luta pelo não fechamento da Santa Casa. Sim. Hoje eu até, essa semana, tive uma série de entrevistas para poder explicar o que é essa proposta, porque o governador Mauro Mendes tem uma visão muito empresarial. Certo. Ele acha que Mato Grosso é a empresa dele, e não é. Ele é governador e está para sair já do governo do estado. Então, Mato Grosso continuará sem ele, assim como um dia quando eu não tiver também continuará sem mim. E a gente tem que respeitar o legado e a história do nosso povo, da nossa gente, e ampliar os serviços e não diminuí-los. A Santa Casa é um patrimônio histórico, cultural, está envolvido não só com o serviço SUS, mas com a nossa identidade. Quanta gente nasceu na Santa Casa, as irmãs salesianas cuidaram muito tempo da Santa Casa, então é um marco histórico, tanto é que é um patrimônio tombado por essa importância. E o governador Mauro Mendes, construindo o Hospital Central, está querendo fechar a Santa Casa, alegando que a Santa Casa tem um custo fiscal, tem muita dívida, mas eu questiono. O governo do estado acabou de gastar mais de 500 milhões de reais com a construção de um parque em Cuiabá chamado Parque Novo Mato Grosso. Esse Parque Novo Mato Grosso está custando mais de 500 milhões de reais, só a roda gigante que ele está querendo colocar lá, no edital da licitação, o preço de referência era 24 milhões. Para uma roda gigante. A dívida da Santa Casa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado está afirmando que está na faixa dos 20 milhões de reais. Ou seja, nós estamos pagando uma roda gigante o que a gente teria para salvar um hospital. Aí o governador fala, se trata de vidas, né? E como que a gente toca um hospital desse? Eu falei, vamos fazer uma proposta para que o governo federal possa ajudar nesse custeio, porque a Santa Casa é uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem suas próprias obrigações independentes do Estado, suas próprias dívidas também, porque ela tem uma contratualização com o município, Estado e governo federal para receber repasse para ajudar no custeio e no funcionamento da atividade. Eu propus o seguinte, como tem uma lei do deputado estadual Wilson Santos que prevê que patrimônio público tombado, para ir a leilão judicial, a preferência de compra é do Estado, eu propus que o governador Mauro Mendes comprasse as instalações, comprasse o terreno e aí a gente fizesse uma parceria com o governo federal para que os dois ajudassem a custear e manter a Santa Casa aberta. Porque é o seguinte, ao invés de eu ter 50 leitos do Hospital Central, por que eu não vou ter 80, 50 mais 30? Sempre. A discussão não é Hospital Central ou Santa Casa, a discussão é Hospital Central e Santa Casa. Um complemento. É um complemento. Aí eu pedi a agenda ao governador, dizendo que o ministro Alexandre Padilha, que inclusive gravou um vídeo manifestando o interesse em fazer essa parceria por meio de programas mais especialistas, que inclusive deduz dívidas com a União por meio de prestação de serviço, mas a gente precisa comprar a estrutura. Eu falei, governador, 20 milhões? Põe 10, que eu coloco 10 das minhas emendas parlamentares, compre e arremate no leilão judicial, já que o senhor tem preferência, já que o Estado tem preferência, e a gente trabalha o custeio e o funcionamento. O que aconteceu? O governador até hoje não me respondeu, já protocolei, eu fiz apelo público para que a gente conversasse. Falei, então o governador não quer falar comigo, porque tem rixa com o ex-prefeito Emanuel, ligue diretamente ao presidente Lula, ligue ao ministro Padilha e faça isso, senhor, porque o governo federal tem interesse. Além de não ter retorno, hoje colocou alguns fantoches políticos dele para me atacar, falando que eu estou querendo passar de salvador da pátria, mas eu quero salvar a Santa Casa mesmo. Sim. Não é uma tentativa, eu quero mesmo salvar a Santa Casa, porque eu acho que tem um valor histórico e tem o valor enquanto símbolo, enquanto prestador de serviço do SUS. Agora o governador não está querendo, vai fechar por uma mixaria perto ao orçamento do Estado. O orçamento de Mato Grosso, o Mauro Mendes assumiu com 6 bilhões com B de bola de isenção fiscal, incentivo fiscal, hoje está em 13 bilhões. Fazendo parque com 500 milhões de reais, não tem 20 para Santa Casa. Então, assim, é uma questão muito absurda. Eu estou movimentando, estou tentando, mas estou um tanto que sozinho nessa luta, porque não estão se mobilizando muito, porque muita gente tem medo do governador. Mas entre o governador e o povo que depende do SUS, eu fico com o povo. E da base também, quem está apoiando? Também tem pessoal aí que está... Ou você está nadando contra a corrente? Eu não vi ninguém. Se alguém tiver e se lembrar aí de alguém que se manifestou, infelizmente até agora vamos perder um patrimônio por causa dessa visão de tudo que é público tem que ser vendido, porque tem mais eficiência do Estado. Tem coisas que são e tem coisas que não são. Nem para tudo funciona. Nem para tudo funciona. Então, assim, vamos lutar até o final. Sim. Espero que a gente consiga ser vencedor. Sim. Você citou um fato aí, que é a questão da ruptura que teve lá na questão da prefeitura, ainda na gestão do seu pai com ele. Como que você vê essa questão de talvez esse fato ainda respingar numa coisa, numa causa que é nobre, que você está
tá atuando aí. Como que você vê essas questões, talvez, pessoais, sei lá? É pura picuinha e vaidade do gestor. Erro das duas partes pode ter havido, mas hoje o Emanuel Pinheiro não é mais prefeito, é outro prefeito. Sim. Então, se o problema antes era o prefeito, jogava tudo nas costas do prefeito, Emanuel. Agora é o prefeito Abílio. Qual a desculpa agora para não fazer? Ah, não, é porque o Emanuelzinho... Então desculpa, esfarrapar, não quer fazer, não tem esse zelo com a coisa pública e está preocupado mais com o marketing político do que necessariamente com o que realmente, efetivamente vai atender a população. Então, assim, uma besteira. Eu tentei já aproximar, tentei fazer com que isso parasse, mas o governador Mauro Mendes é muito vaidoso. Sim, acaba, né, a população poderia se beneficiar disso, né, e às vezes uma questão mal resolvida, né, que infelizmente você já demonstrou interesse. Mal resolvida. Tem que ter, se tiver psicanalistas nos assistindo, o governador Mauro Mendes tinha que ir pro divã para entender o que é esse excesso de ódio, de culpa, de mágoa, de tanta coisa mal resolvida. Talvez Freud conseguisse explicar. Eu preciso deixar claro que como espaço democrático, né, que a gente tem aqui, como ele foi citado, se o espaço fica aberto também aqui, né? Se ele quiser vir a responder. Eu tô querendo conversar com o governador pra gente resolver a questão da Santa Casa. Governador, aproveita aí que o espaço tá aberto, o senhor vir aqui, eu venho junto pra gente decidir juntos a questão da Santa Casa. Não é uma questão de enfrentamento, é de convergência pra gente conseguir resolver as coisas. Para um bem maior, né? Para um bem maior. Então, eu acho que esse assunto, né, a gente poderia até falar de outras questões aqui. Você falou a questão da jornada 6x1. Você está lutando contra a questão, como que tá? Eu estou a favor da lei que derruba a jornada 6x1. O Brasil e o mundo, historicamente, sempre teve o olhar por palmo à frente da sua mão, não conseguia olhar adiante. Historicamente, quando a escravidão, você vai ver os livros de história, eu estava estudando recentemente a história da vida do Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Aqueles artigos federalistas, quando foi decidir se os Estados Unidos ia ser um país com vocação agrária ou vocação manufatureira industrial, tudo teve um debate político muito grande por meio da imprensa na época. E o Alexander Hamilton, eu estava lendo, até li isso anteontem, a família, eles ainda de classe média, mas tinham alguns escravos. O escravo era visto como uma propriedade mesmo. Você vê a forma como é narrada, era enxergado como uma propriedade que era inalienável e que sem o escravo a economia não prosperaria. Isso poucos tinham coragem, até que veio o movimento abolicionista, poucos tinham coragem de acreditar que a economia funcionaria sem um escravo, com jornada de trabalho irrestrita, final de semana, sem direitos e tudo mais. Com o tempo, conseguimos vencer a escravatura. Após a escravatura, você veio com a CLT no Brasil, no caso, que também já falavam que isso ia onerar demais o custo empresarial, o trabalhador não vai render. Implantamos a CLT, com aperfeiçoamento que fizemos depois. Jornada do Brasil, até a década de 70, 80, era de 48 horas. Falaram, se reduzir para 44 horas, o Brasil vai quebrar, não vai dar. Ou seja, a gente sempre tem que todos os ajustes tiveram que passar por essas resistências, tiveram que passar por essas resistências. E essas resistências, muitas vezes, têm consciência de que não vão quebrar a economia, não vão prejudicar, vão garantir qualidade de vida e qualidade do trabalho. Sim. Até porque hoje a gente está num mundo tecnológico que a gente precisa olhar a fundo a questão do investimento em tecnologia, em produtividade e qualidade da saúde mental dos servidores, dos trabalhadores. Quantas pessoas não perceberam o quão produtivo as pessoas ficaram depois do home office? Se não tem a pandemia, claro que a pandemia não veio como um fato bom, mas a gente teve que se reinventar. Quanta gente ia acusar que home office ia ser um desastre, e quanta gente com home office está produzindo muito mais. Sim. Então a gente precisa menos discutir. Agora a gente tem uma elite no Brasil que não aceita essa conversa, não aceita esse discurso e os deputados se sentem intimidados por isso. Até quando eu assinei, apanhei muito, mas sei do benefício que eu estou ofertando enquanto representante de Mato Grosso, defensor dessa causa. E eu tenho muita convicção, se a gente não aprovar agora, no futuro vai ter sido plantada a semente, vai ser regada e vai ser colhida. Dan de Oliveira, quando apresentou a emenda direta pouca gente se lembra, acha que ele foi ovacionado de primeira. Pelo contrário, teve muita resistência em relação ao voto direto ao presidente da República, foi reprovada inicialmente, alguns anos depois, é que ela veio a ser pautada novamente e aprovada. Então, por isso que o debate... Fatalmente isso vai acontecer, certo? E eu acredito que sim. Então, por isso que é importante a defesa. Mesmo que não dê certo agora, a luta é importante que aconteça. Sim, eu acho que já é uma semente muito forte sendo plantada aí, porque
ela conseguiu tomar, eu acho que repercutiu demais, né? Quando toma essa proporção, eu acho que ela não fica esquecida totalmente, mesmo que não emplaque dessa vez, né? Exatamente. E você não é chamado de comunista por isso, não? Muitos chamar de comunista ou de petista, é que se você faz qualquer declaração, voto ou defesa que rompa com o padrão tradicional do que as pessoas estão acostumadas... Uma coisa mais humanizada? As pessoas te enxergam como um comunista, tu vem à mente quase como se fosse um Lenin na Revolução Russa, que a gente quer sair armado e fazer uma revolução e destruir a família. Não tem nada disso. Uhum. A minha visão de mundo, uma visão de que vê que o Estado tem uma função de organização da sociedade de forma que a gente possa garantir que todos tenham os mesmos espaços, as mesmas oportunidades, que a gente utilize o Estado como um espaço de redução de privilégios, não garantia de privilégios, porque aqueles que têm poder econômico estão o dia inteiro ou financiando campanha de deputado, ou fazendo lobby com deputado, com o presidente da República, com o ministro. Quem está agora trabalhando, dirigindo seu táxi, dirigindo seu Uber, quem está agora na rua fazendo ronda como policial militar, quem está agora atendendo no hospital, qual a possibilidade que ele tem de fazer essa articulação em Brasília? Sim. Qual a possibilidade que ele tem de garantir essa representação? Então, só que quando a gente vem para esse lado, já todos começam a enxergar que você está querendo fragilizar aquilo que você deveria conservar. Mas, ao contrário, a sociedade evolui e avança. E os mecanismos de funcionamento da realidade, e principalmente no mundo do trabalho, mudam constantemente. Então, é muito importante que a gente possa ter a coragem de furar a bolha e, às vezes, apanhar mesmo, mas defender aquilo que acredita. Eu costumo falar muito, se não for para defender o que eu acredito, que não quero ser deputado. Sim, isso daí está muito também atrelado a outra questão, né, que vem sendo debatida demais, é a taxação, né, das grandes fortunas, porque a gente está falando do trabalhador. Uhum. As pessoas pensam que às vezes o trabalhador ali que ganha o seu salário mínimo ali vai ter isso retirado, né? E as pessoas acham que quando a gente está falando de super rico, a gente está falando de quem ganha 50 mil reais por mês. Talvez seja alguém que você nem vai conhecer. Por quem está assistindo aqui, né? O que é importante as pessoas saberem, isso aqui é muito importante. Quem ganha em média 300 mil reais por mês, dá quase 4 milhões de reais por ano. Via de regra, ele não tem esse trabalho, essa renda como um assalariado. Ele tem, via de regra, por 2 caminhos. Por aplicação financeira, que são subtributados em comparação com a tabela do imposto de renda para o trabalhador comum. Isso que eu falei, enfermeiro, o motorista de aplicativo, o policial, o professor. Ou então por lucros e dividendos empresariais. O que são lucros e dividendos empresariais? Você é sócio de uma empresa, você retira a sua fatia enquanto pessoa física, aí depois os lucros a empresa divide entre os sócios como pessoa jurídica, e aí você não tributa essa segunda parte. Sim. No Brasil, no mundo inteiro, há essa tributação. Só 2 países do mundo não tributam, Brasil e Estônia. Por causa dessas dois privilégios, daqueles que têm condições de aplicar no mercado financeiro e de ter renda por meio de lucros e dividendos, que é a realidade minoria da população, a gente não consegue fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Sim, aí trava. Falam, mas o Brasil, como que o Brasil vai aguentar? De onde vocês vão tirar a compensação? Mas não aguenta porque quem está embaixo na pirâmide está sustentando quem está em cima. Sim. Essa que é a realidade. Se você quiser fazer uma arrecadação de 100 reais para o governo, você tem 2 formas de fazer. Você pode fazer tributando 30 reais quem está embaixo da pirâmide, 70 quem está em cima, ou tributando 30 quem está em cima e 70 quem está embaixo. Essa é a realidade que a gente vive hoje. O topo da pirâmide paga menos e quem está embaixo paga mais. Um exemplo muito concreto, a gente vê que o IPTU do município de São Paulo, um município do Brasil, é o maior do Brasil, mas é um município do Brasil, em meio aos 5 mil e tantos que nós temos, arrecada mais imposto do que todo o imposto territorial rural do Brasil inteiro. Olha que o Brasil é um país extenso territorialmente, tem muitas fazendas e propriedades rurais. Sim. Aí a gente quer fazer a contribuição do IOF. Mas aí querem taxar, vão taxar, e o Brasil não aguenta mais. Gente, explicar uma coisa para vocês. Explique, porque o pessoal são inventados alguns fantasmas aí. Né? O IOF tinha 2 principais contribuintes. Primeiro, aquele cidadão que faz remessa de lucro para o exterior, ou seja, os lucros dele ele põe em conta no exterior. Tenho certeza que não é o caso do professor, de jornalista, de enfermeiro, de motorista de aplicativo. Eles não têm conta no exterior, as pessoas não têm conta no exterior. O segundo ponto onde seria para quem faz empréstimo internacional.
empréstimo exterior. Também não é o caso dessa realidade, dessa maioria da população. Aquilo que ia mudar, que era do cartão de crédito de pessoa física com pessoa jurídica no exterior, que essa compra que você faz fora, ia subir de 3,4% para 3,5%. Ia ser R$1 a cada 1.000. Só que com isso a gente garantiu o espaço fiscal para que a gente pudesse fazer isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E você fazendo isenção de imposto de renda de R$5.000, ninguém vai ficar rico. Vai só aumentar um pouco da parcela da sua renda, que é justa e merecida. Agora, essa renda que vai garantir que o mercado do bairro tenha um maior fluxo de vendas. Sim. É ele que vai garantir que a pessoa tenha condições de fazer uma reforma na sua casa, fomentar o setor de construção civil. É esse recurso que vai proporcionar que a pessoa possa fazer uma viagem a mais com a família por ano. É dar dignidade. E a pessoa que está lá, que tem 3 aviões, vai deixar de ter 3, vai ter 2. Olha só como que vai dificultar a vida dessa pessoa, né? Essa que é a realidade. Sim. Só que é difícil a gente explicar, é difícil ter espaço para explicar dessa forma. Sim, e inclusive uma das coisas que, vamos dizer assim, quem está tentando fazer uma política assertiva tem que enfrentar é a desinformação, né? Porque aí esse grande parte a massa fica envolvida por uma história distorcida. A gente tem a questão da taxação do PIX, que também foi falado. É criada uma histeria, né? E aí, quando você vem com alguma ideia, algum tipo de coisa, você pode ser taxado até, igual a gente estava falando aí, como comunista, alguma coisa do tipo, né? Uhum. E a gente podia ir para outra questão, a questão dos institutos federais. Você tem atuado aí referente ao fortalecimento, a estruturação de alguns institutos federais aqui da nossa região, né? O Instituto Federal e a Universidade Federal, nos últimos 10 anos, tem passado por um violento ataque moral à sua história e à sua importância dentro da sociedade. Virou o que, como abre aspas, a turma fala, espaço para fumar maconha e doutrinação comunista. Sim. E não entende a importância que a Universidade e o Instituto Federal tem na formação do mercado de trabalho no Brasil e especialmente da evolução e desenvolvimento do país a partir da pesquisa e da extensão. Eu, como estudante de economia, sempre gosto de dizer, quando vou nos institutos da universidade, que existem 2 formas de investimento que a gente estuda quando a gente estuda macroeconomia, que é a economia como um todo, de um país, ou de uma nação, ou de um estado, de uma cidade. Não é economia da sua casa, é economia num agregado. Existe a chamada formação bruta de capital fixo. O que é isso? É basicamente um investimento que aumenta a produtividade. São instalações, galpões, tecnologia, computador, invenções, patentes, criações que aumentem a produtividade ou aumentem o potencial de renda do trabalho. A outra é investimento em capital humano. Se você não tiver gente formada, bem qualificada e tiver uma economia que gera emprego para essas pessoas, a gente nunca vai ter um país desenvolvido. É por isso que a renda per capita dos países europeus e dos Estados Unidos passam de $50.000 por pessoa. No Brasil é $10.000 por pessoa. Aí vamos dizer que a gente é um país rico? Não, nós temos muita gente rica, mas nós não somos um país rico. Porque tem uma grande fatia e muito que está excluída desse processo. E a Universidade Federal e o Instituto Federal tem essa função. E em todos os países do mundo investem muito do seu orçamento em ciência e tecnologia, tanto pública quanto pesquisa privada, e nas suas universidades. Até que muita gente sai daqui para estudar em universidade no exterior. A gente tem um exemplo, por exemplo, a China, ela é muito ainda marginalizada, vamos dizer assim, mas eles dos anos 70 em diante, eles mandaram pessoas para o mundo inteiro estudar, além do fortalecimento da educação. Coreia do Sul também é um caso. Então a gente tem esses exemplos. E aqui não, querem fazer um boicote das universidades. Então eu, ao me eleger deputado, busquei um contato muito forte com as reitorias para que a gente pudesse identificar os gargalos estruturais que impedem a ampliação da qualidade dos cursos, assim como também a estrutura para aumentar o quantitativo desses cursos. E por isso que tanto com o reitor Júlio, que está fazendo um grande trabalho no Instituto Federal, quanto com a reitora Marluz, que está fazendo um grande trabalho na Universidade Federal, são 2 pessoas muito sensíveis e ao mesmo tempo muito capacitadas na área da gestão. A gente tem enviado recursos todos os anos praticamente, agora vai ter R$20 milhões, por exemplo, para a Universidade Federal, para que possa reformar os campi,
para que possa ampliar a qualidade dos professores, formação dos professores, atividades de pesquisa e extensão dos alunos, a ampliação de onde não tem o campus da UFMT ou do IFMT possa haver para que a formação para o mercado de trabalho chegue naquele lugar. É só assim que a gente vai se tornando um país desenvolvido e mais rico. Então eu tenho esse compromisso enquanto mandatário de ajudar a resgatar o legado que existe, está em funcionamento, sim, mas que foi muito marcado por ataques aí de pessoas que não têm a consciência da importância dessas instituições. Sim, o pessoal não entende que às vezes, por exemplo, são institutos federais que desenvolvem muitas coisas que a gente usufrui aí na questão, principalmente ciência e tecnologia, né? Nós temos indústrias, né? A gente tem uma Embraer da vida, vamos dizer... porque existe essa capacitação. Sim, existe capacitação nesse sentido. Então, infelizmente, isso foi botado à prova, né? Quando esses institutos foram atacados, né? Vamos dizer assim, né? Não entendem e acham que o Brasil vai se desenvolver somente exportando produtos primários. Nenhum país do mundo é desenvolvido assim. Sim, como você vê essa questão de... Claro, a gente aqui como Estado do Agro, a gente tem que defender essa questão. E é importante, tem o seu ponto de importância, sim, com certeza tem. Com certeza. Mas eu percebo que às vezes tem parece que algo que tenta frear para a gente também poderíamos também exportar tecnologia. Perfeito. Teríamos que ser futuramente só, vamos dizer assim, o pomar do mundo, assim. Não, a gente pode exportar produtos com valor agregado, né? A nossa diferença para os Estados Unidos foi uma decisão política num determinado momento histórico. As pessoas acham que é porque os Estados Unidos são mais bonitos, ou eles são melhores, são mais inteligentes. Não tem nada disso. Foi decisão de desenvolvimento sobre o país. Os Estados Unidos tinham a mesma característica do Brasil. Vinha de uma colônia, tudo bem que eles eram colônia de assentamento, de exploração, mas era uma colônia da Inglaterra. Os Estados Unidos, vasto território nacional, grande parte dele com vocação agrária, e esse é o mesmo caso do Brasil. Chega um determinado ponto onde o norte dos Estados Unidos estava desenvolvendo a sua manufatura para que pudesse fazer suas exportações e o sul estava ficando somente na vocação agrária, houve quase que um consenso nacional de que para que houvesse o desenvolvimento, você tinha que fazer a produção, a sua industrialização do país para que você pudesse pular aquela etapa de desenvolvimento e saltar para algo maior. E dou um exemplo muito concreto para a gente entender. Por exemplo, o que você precisa para exportar soja? Você precisa saca, você precisa de maquinário que não é produzido no Brasil e você precisa de capital para investir. Basicamente, grosso modo, é isso. Certo. Vamos fabricar um carro. Me ajude aí, o que a gente precisa para fabricar um carro? Motor, muitos componentes, couro, né? Freio, plástico, câmbio, metal. Plástico, metal. Então existe algo que dentro da economia a gente chama de encadeamento para frente e para trás, que é aquilo que as fábricas precisam fazer de componentes para se montar um carro e daquilo que se precisa depois que o carro está montado. Sim. Isso gera muito mais emprego, gira muito mais economia e muito mais a renda. Sim. Acontece que o Brasil optou por uma visão equivocada em focar somente no desenvolvimento do agronegócio. Sim. E algumas coisas, não só do agro, né? Minério, por exemplo, a gente depois compra mais caro. E compra mais caro, a gente manda bruto, e eles vêm manufaturados ou vêm com maior valor agregado, a gente paga mais caro por algo que a gente poderia ter construído aqui. Construído aqui, gerado empregos aqui. E aqui que o Brasil fez? Na década de 90, com a questão do Plano Real, o Brasil estava com uma dificuldade muito grande de atrair dólares. Porque a nossa inflação, eu vou tentar simplificar mais, a nossa inflação é muito dolarizada. Então, quando sobe o dólar, sobe o preço de tudo, de alimento, de combustível, porque a maioria das coisas a gente importa porque a gente não produziu internamente. Foi diferente do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos se industrializou e produziu internamente. Então, o Brasil, quando fez o Plano Real, precisava urgentemente atrair divisas para o Brasil, porque a gente tinha feito o que foi chamado uma âncora cambial, em que a gente teve que fixar o dólar em R$1. Então isso fez com que os produtos brasileiros perdessem competitividade, porque todo mundo começou a importar, o dólar está barato. Então se a gente está importando, tem dólar saindo, então a gente precisa fazer dólar entrar. O que fizeram? Fizeram uma coisa chamada Lei Candir. Sim. O que é a Lei Candir? A Lei Candir isenta do pagamento de ICMS exportação de produtos primários como commodities, como soja, por exemplo.
Fizeram isso como estratégia de desenvolvimento para que a gente conseguisse controlar a inflação a partir da estabilização do câmbio. Depois disso, vendo que o Brasil não iria desenvolver a sua indústria, fizeram o Plano Safra. O presidente Lula criou o Plano Safra para que pudesse fomentar com crédito subsidiado o agronegócio do Brasil, a gente conseguisse controlar a inflação e se equilibrar a partir do agronegócio. Então a gente, na década de 80 e 90, tomou essa decisão que depois ficou difícil de ser revertida. E é por isso que o Brasil nunca vai passar a ser um país de primeiro mundo se a gente não virar essa chave e entender que o agronegócio é uma etapa do processo. A gente precisa da indústria. Sim. Nem que seja agroindústria. Ele não vai ser extinguido, né? Isso tem que deixar claro. Não vai ser. Né? Então não é agro ou indústria. Agro é indústria. As duas coisas. As duas coisas precisam caminhar juntas. Mas se a gente não passar por esse processo industrial, que todos os países do mundo fizeram, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, vamos ver os produtos que a gente mais exporta. Sim. Soja, carne bovina, minério de ferro, esses produtos que têm baixa elaboração, como a gente falou, essa questão do encadeamento. Vai ver Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e França. É a turbina de avião. O maquinário, as colheitadeiras, automóveis, sim, química fina, que é farmácia, medicamento, que exige estudo, que exige formação, que exige investimento em pesquisa, você tem que testar, laboratórios. É isso que gera um país rico. Então, sim, se a gente não entender isso, nós vamos ficar para sempre. Brasil, país do futuro, porque a gente não cresce. Não é uma Nesse aspecto, a gente está lá atrás ainda. Estamos lá atrás. Então, os Estados Unidos conseguiram enxergar. Houve um debate muito grande, teve recém, mas eles conseguiram enxergar e deram esse salto. A gente ficou para trás. Aí você vê, mas o Brasil tem muito estado no lugar errado. Onde precisa, não tem. Sim. Sabe qual é o investimento do Brasil em saúde per capita, por pessoa? $900. Inglaterra, $3.500. Em educação está uma mesma proporção de diferença. A gente tem menos policial do que precisa, o professor ganha menos do que precisa, temos menos médicos e enfermeiros do que precisa. Então como a gente fala que tem pouco Estado? A gente tem o Estado apropriado para entender esses interesses corporativos, que a gente está tentando enfrentar. 800 bilhões de renúncia fiscal sem critérios técnicos. A gente tem um banco central, que é uma briga muito grande que a gente tem, que é capturado por interesses financeiros. Vou dar um exemplo. Eu estou falando algumas coisas difíceis, sim, mas é que eu estou tendo esse espaço aqui e que se eu não falar... Sinta-se à vontade para falar. A gente não consegue desenvolver o Brasil. Por exemplo, o que é o problema de uma taxa alta de juros que a gente tem no Brasil, como hoje, que está em 15%? É o seguinte, a captação do recurso que eu pego emprestado do banco e o investimento que eu faço na minha empresa, se eu tenho uma taxa de juros desse alto, não compensa eu fazer. Certo. Nesse patamar. Mas compensa eu comprar um título da dívida pública, um papel, emprestar um dinheiro, por exemplo, porque ele vai me remunerar muito mais. Principalmente aqueles que são indexados à taxa de juros, que você ganha mais quando você tem mais. É milionário, porque é herdeiro, porque tem uma história de heranças. Quanto maior a taxa de juros, mais ele ganha, porque o componente da dívida pública no Brasil, a maior parte dela é formada por um título chamado Letras Financeiras do Tesouro, que elas são remuneradas a partir da taxa de juros. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais a turma ganha dinheiro. Então você acha que o Banco Central está imune de influência? Aí a gente paga mais de 1 trilhão de juros para essas pessoas, de juros de remuneração desses papéis, porque a taxa de juros está lá em cima, e somar o orçamento da saúde e educação junto, dá 500 bilhões de reais, da metade. E como que a gente fala que a gente precisa de Estado mínimo? É nesse Estado que a gente tem que mexer, sim, é na estrutura como um todo do Brasil que a gente precisa mexer, senão a gente não vai conseguir ir adiante. E qual é o impedimento, assim, nem se fala disso, por exemplo, que você falou, assim, em mexer nessas questões? Primeiro, difícil a compreensão. Sim. Segundo, a captura. Vou chamar de captura, assim, a influência que o dinheiro tem nas, sim, decisões. A captura da mídia pelo mercado financeiro. Vou dar um exemplo. Você vai assistir Jornal da Globo à noite e você vai ouvir falar sobre economia. Você não vai ouvir um professor ser chamado, geralmente. Você não vai ouvir um pesquisador. Geralmente eles chamam alguém do mercado financeiro. Sim. É da XP, é não sei de onde. Aí os caras têm a visão daquilo que dá mais lucro para eles e não o desenvolvimento do país a longo, sim, prazo. Esse é um outro ponto. E terceiro ponto, o financiamento de campanha, em grande parte, ser privado. Muito lobby, né? Os deputados, muitos deles, são muito bancados por entidades privadas, inclusive essas que investem muito em título público. Então ele não vai mexer lá na fonte, né?
Aí quando fala, vamos discutir para o financiamento público de campanha, não, mas é melhor pôr na saúde e educação. Mas, gente, a gente tá deixando de ter muito mais dinheiro na saúde e educação porque essa gente tá mandando os deputados e os senadores. É uma coisa até difícil de compreensão. Complexo, mas que é muito importante ser falado e poucos atores políticos no Brasil falam isso. Sim. E eu acho que em Mato Grosso eu poucas vezes vi alguém falar. Então eu tenho coragem mesmo e falo e não tem problema, porque é o que eu falei, se não for algo que eu acredito, não vale a pena a luta. Exatamente. Você estava falando um pouquinho do histórico da questão do real e dólar, e eu acho que já que você tocou nesse assunto, não tem como a gente falar da questão que está quentíssima agora, tá pegando fogo, o tarifaço. Isso. Como que você vê assim, essa questão, quanto dessa questão, né, alguns atribuem, falam que é culpa do Lula por se aproximar do BRICS, pelo que ele falou, quanto é da questão família Bolsonaro, como que você vê isso aí? O Brasil sempre esteve envolvido com os BRICS. Sempre. Não foi o Lula que trouxe o Brasil para os BRICS agora. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e agora entrou a Indonésia. São os países que compõem os BRICS, que são um bloco econômico, um grupo de países que estão buscando abrir novos mercados e sair da dependência do dólar. Porque se você tem só o dólar como moeda de troca, você está sempre dependendo da dinâmica do funcionamento da economia dos Estados Unidos. Sim. Se a gente tiver a oportunidade de fazer negociações mais baratas e mais interessantes para o Brasil com outra moeda, a gente pode fazer. Só que o que garante aos Estados Unidos a sua hegemonia enquanto país que manda no mundo é o dólar ser reserva de valor. Ou seja, tem alguma crise, todo mundo compra o dólar, põe no banco porque sabe que o dólar vai ser sempre aceito. É isso que está em jogo. Sim. A narrativa em relação ao ex-presidente Bolsonaro é uma cortina de fumaça por disputa de mercado, interesses comerciais. E que aí estão tentando, claro, alguns grupos estão tentando fazer um ganho, um uso político disso. Mas é isso que está em jogo. Por isso que no Brasil não pode ser subserviente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm os interesses deles. Nós temos os nossos. Agora, naquilo que convergir, ótimo. Sim. Vamos ser parceiros comerciais. Inclusive, é bom não são os nossos maiores parceiros comerciais. São. É bom que saibam disso. Porque tem uma coisa, vamos dizer assim, que se fala muito a síndrome de vira-lata, que acha que, tipo assim, a gente só tem que dar benção pra eles. Exato, e não é assim. Agora, aquilo que for bom, beleza, é bom pra mim, é bom pra você. Desde que seja bilateral, né? Seja um benefício bilateral. Agora, a nossa resposta tem que ser com cautela. A gente tem que responder à altura, mas nós temos que negociar. Sim. Eu acredito que o Trump não vai aguentar isso muito tempo, porque ele vai estar brigando com o mundo inteiro. Ele está, na verdade, numa política isolacionista, né? Exatamente. Vai ficar, num determinado momento, ele vai ficar isolado. Só que ele também não pode brincar com fogo, porque são empregos que estão em jogo, são a vida de famílias, é a nossa economia nacional, mas ao mesmo tempo a gente não pode aceitar tomar um tapa na cara desse e não reagir. Então é importante que a gente, com a lei de reciprocidade, o que o presidente Lula fez agora, montou um comitê interministerial com os principais setores para que a gente possa dialogar junto com os empresários, agronegócio, setor industrial, setor de serviços, a gente pode dialogar e tomar as melhores decisões, fazendo com que o Brasil seja respeitado, que se reduza essas tarifas e que ao mesmo tempo a gente possa mostrar a nossa capacidade de diplomacia e de negociação. Eu acho que esse cenário a nível de médio e longo prazo também, tomara que isso não se intensifique, né? Essa distância que a gente está tendo por conta de muita dependência tecnológica que a gente ainda tem deles. Por exemplo, a gente tem uma Embraer que usa motores, componentes, muitas coisas americanas. Se a gente tivesse traçado aquele perfil que a gente falou anteriormente... Lá atrás, nós não estávamos dependendo. Não estava tão, talvez até assustado com essa situação. Não estava, exatamente, não estava tão refém. Só metiam um tarifaço, tá bom, você não quer? Então eu vou fazer com a Alemanha, vou fazer com a União Europeia. Agora, esse é o problema, a gente errou lá atrás. Talvez esse precedente, tomara que abra, né, os olhos pra gente, vamos mudar esse cenário, porque eu mesmo, por exemplo, sou uma pessoa que acompanha muito a questão da indústria, de tecnologia nossa. Eu acho absurdo um país do nosso tamanho, que tem uma das nossas maiores empresas, orgulho nacional, uma Embraer, que tem, sei lá, 40% do avião dependente dos Estados Unidos. Perfeito. Vamos dar um exemplo que contribui com o seu e traz para Mato Grosso. Agronegócio. As máquinas praticamente todas importadas, cara. Como é que a gente não tem fertilizantes? Uai, o que aumentou um pouco da inflação durante os 2 anos atrás? O Brasil não tem uma indústria nacional de fertilizantes. Sim. Estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o maior exportador de fertilizantes para o Brasil é a Rússia. Sim. Teve um choque de oferta, preço subiu.
Você sobe taxa de juros para combater, você não atinge diretamente. Você contrai toda a economia para afetar um problema específico. Se a gente tivesse a nossa própria indústria, não estaria refém. Então a gente está sempre dependendo de oscilações do mundo. E é o que você falou, a gente vai estar sempre dependente. Se fosse o contrário lá atrás, o que dá tempo de fazer, sempre há tempo, mas se a gente não tomar a decisão e fazer, se a gente tivesse tomado lá atrás, os Estados Unidos poderia dar 50% e a gente fala, tá bom, vamos fazer um negócio com aquele ali. Sim. A gente teria essa autonomia, essa independência. Ele tem que ter a consciência que, na verdade, ele fecha uma porta, né? E como ele teve sempre esse imperialismo imperou por muita gente, eles fizeram muitos acordos assim, nos quais eles eram muito mais beneficiados, eram muito mais unilaterais para eles, né? Quantas empresas aí foram... O Brasil já foi, se for ver historicamente, já foi, de certa maneira, sabotado inúmeras vezes. Muitas vezes. Veja, os Estados Unidos é um país que... Se tem um país que não tem Estado domínio, é os Estados Unidos. E eles souberam explorar isso com a indústria de guerra. Segunda Guerra Mundial, o país sai como um grande país hegemônico, superando a Primeira e Segunda Guerra, principalmente pós-Segunda Guerra, superando a Inglaterra como grande economia, como grande líder mundial, porque produziu muito armamento, emprestou muito dinheiro. Ficou todo mundo dependente dos Estados Unidos, mas eles enxergaram isso e investiram muito recurso público nisso. Foi uma visão estratégica de desenvolvimento que precisou de desenvolvimento, direcionamento dos seus atores políticos, do seu presidente, dos seus ministros, daqueles que elaboram sua política econômica, e investiram muito dinheiro público, muito recurso para ter esse retorno. Agora aqui a gente quer fortalecer a indústria nacional, a turma fala que tá gastando dinheiro, tá gastando demais, tem estado demais, e não vamos crescer. Sim, tem uma questão agora, não sei se você está muito atual agora, que um dos chefes da OTAN, ele está incomodado com a questão, nós precisamos comprar alguns recursos da Rússia, né? E tem a questão da guerra da Ucrânia, só que são recursos necessários, a gente compra diesel também, né? E já foi uma ameaça agora, não sei se você tá sabendo, que está falando que o Brasil está financiando essa guerra. Mas, na verdade, é muito mais uma necessidade de recurso. Necessidade, não é? Nós também, por exemplo, compramos bastante coisa de Israel, que também está envolvido numa guerra, principalmente na questão tecnológica. Por que o fato de nós comprarmos coisas de Israel não incomoda tanto? É uma coisa para se perguntar. Sim. E essa questão da falta de investimento na indústria nacional é o que torna a gente independente em tudo. Então, toda a nossa política está dependendo das flutuações econômicas do mundo. Sim. Então você está sujeito a embargo. Está sujeito a embargo, tudo isso. Então, quando a gente fala de soberania e autonomia do país, é isso. Parte da industrialização. Parte da industrialização. Só que a gente Só que aí, imagina a pancada de propaganda. Agropop, Agretec, Agretudo. Agropop, Agretec, Agretudo. O dia inteiro, por 10 anos na nossa cabeça, a gente repete isso. Sim. Eu era um cara que era assim. Não, agro e tal. Hoje eu entendo que o agro tem a sua parcela de importância, mas só ele não desenvolve, vai permanecer a gente no atraso. Sim. Agora, a massificação de propaganda que tem é muito grande, é difícil você sair dessa bolha. Você tem que, em algum momento, perceber, acordar e tomar consciência e buscar entender, senão você fica preso na bolha. Sim, é bom que a gente deixe claro a importância e o quanto a gente senão torce. Acho que a gente tá falando que quer acabar com a gente é anti-agro, pelo amor de Deus, eu acho que o nosso estado, né... Nossa conversa está sendo muito mais profunda. É que hoje Sim. as redes são muito cortes, são 30 segundos. A gente está conversando há 20 minutos aqui de uma pauta profunda e que é o que vai gerar o desenvolvimento do país. Então é muito claro, não é contra a agro. Vamos tentar já se defender de algum possível corte negativo aqui, né? A gente já tem a defesa, que é a vacina. Exatamente. Então, você já é muito acostumado com isso, né? Faz vacina descontextualizar alguma coisa que você fala, você já sabe como que é. Mas como a gente também é um podcast que está começando, é bom deixar claro aqui que nós vemos a importância, mas a gente acha que a gente precisa essa próxima etapa, né? Exato. Ficou um gap aí e aí deixa a gente dependente do mundo inteiro aí. Dentro da economia isso é chamado de catching up, alcançamento. Você alcançar esse atraso tecnológico que a gente tem, essa dependência que a gente tem em relação aos países desenvolvidos. Sim, a gente poderia ter uma espécie de uma John Deere, uma Caterpillar, pra gente, o nosso agro ainda seria mais forte ainda. Exato, potencializaria o agro. A gente já tem uma Embrapa, que é fortíssima, que ajuda no desenvolvimento, né? O agro só foi desenvolvido no Brasil porque teve muito investimento público em pesquisa. Federal. Deixe claro isso, né? Solo, semente, tudo mais que você imaginar. Gostou do nosso papo, meu amigo? Achei que passou rápido. Sim, se eu pudesse, eu acho que até desenvolvemos
papo bacana aqui. Eu sei que você tem uma correria aí. Quero te agradecer demais por você, igual eu falo, né? Ainda mais quando é um representante aqui que tá levando o nome do nosso estado, doar um pouco do seu tempo, trazendo informações aqui. Espero que tenha gostado e que tenha conseguido passar tudo que você pretendia passar. Mas, ainda te pergunto, tem alguma coisa que você gostaria de abordar aqui que a gente deixou passar? Não, acho que o papo foi muito legal. Fico muito feliz quando a gente consegue aprofundar alguns temas. Geralmente, entrevista, televisão, rádio, você tem um tempo mais limitado, né? Mais engessado, que a gente consegue desenvolver ideia, discutir, pegar exemplo, participar. Quase que saltou uma cerveja aqui para parecer que ele tá no bar conversando. Então é uma delícia poder conversar dessa maneira. Que bacana que você gostou. E eu já te deixo de antemão aqui, as portas estão abertas. Obrigado. Para quem sabe, num cenário que você vê mais tranquilo, a gente fazer um papo ainda mais... Da continuidade. Mais solto, Isso. Quem sabe até pode ter uma cervejinha aí, não sei se é algum problema para você. Também não. A gente troca um papo aí mais profundo e fala, né? Faz atualizações, né? Até porque essas batalhas aqui, elas vão ter muitos desdobramentos, né? Muito obrigado, meu amigo. Agradeço o espaço, agradeço o pessoal aí que está nos assistindo, que deu essa credibilidade para nos ouvir. Agradeço aqui a sua equipe técnica que está participando. A equipe está me lembrando aqui. Acompanhe as nossas redes sociais para acompanhar o nosso mandato. Instagram, Emanuel Pinheiro Neto. O que mais que tem, Aline? Tem que mais que tem de rede? YouTube, edita Emanuel Pinheiro Neto, vocês vão me achar lá, vão acompanhar o nosso trabalho, a nossa rotina, os nossos projetos, as nossas defesas. Pode criticar e dar sugestões, via de regra sempre respondo o pessoal humano, então tá aberto para ser espaço livre para a gente poder debater e eventualmente, Emanuel, acho que você tá errado nisso, eu pondero, realmente, isso aqui eu posso amadurecer. Então faça esse convite, @Emanuel Pinheiro Neto. Quero agradecer também a sua assessoria, que foi muito bacana com a gente sempre tá falando com as assessorias e não é todas as assessorias que são legais. Que legal. Ela falou na época, olha, o deputado tá um pouco corrido, mas tá anotado aqui, quando tiver uma janela eu te dou um alô. E ela cumpriu com a palavra. Obrigado a todos que vieram acompanhando aí, dando essa força aí. E eu quero agradecer também, um like é um voto de confiança. Você sabe o que é voto, né? É muito. Mas um like não custa nada para quem tá assistindo nós aqui, verdade. né? Então, você acompanhou aqui quase uma hora de bate-papo com bastante informação sobre política. Se você quer conhecer um pouquinho também o trabalho do Emanuelzinho, a gente merece um likezinho, né, cara? Um likezinho, uma inscrição e ativar o sininho. Dedinho, você só mexe o seu dedo, não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Então, agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Não esqueça de comentar também, viu? Valeu. Valeu.